Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquilo ali não é só apenas como eu posso dizer, um chavão ou uma etiqueta ou coisa parecida. Tem um propósito nisso. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tanto a paz como a graça tem um efeito muito positivo. Eu ministrei há pouco tempo, tá bom assim o microfone? Assim? Eu ministrei há pouco tempo sobre salvação e graça. E como... Me dá um livro aqui, por favor. A gente vai trabalhar um pouquinho ele, vou anunciar esse livro, apresentar, né? Para você ter uma ideia, só para te ajudar aqui, assunto de graça é muito grande. Olha, gostou do livro? Então, eu sei que o pessoal preguiçoso vai ter dificuldade de ler esse livro. Mas há uma graça para que essa preguiça vá embora. No final do culto, você pode procurar um dos irmãos para fazer oração de posição de mãos, para você perder essa preguiça. E ler um livro nessa dimensão, nessa grossura. Graça é muito rica. E o tema que a gente até atribuiu para a ministração hoje o engano da graça barata. Parece até que eu tentei fazer uma comédia, né, usando esse tema, mas é de propósito, para chamar nossa atenção que a graça não é barata, é muito rica. E eu estudando, irmãos, eu sei que algumas pessoas aqui já até leram esse livro, você percebe que a graça ela tem um papel fundamental na vida do crente. A gente ouve muito falar sobre graça, principalmente na saudação, né? A paz, graça e paz. E eu sei que muita gente não sabe nem o que é graça. E você vai ouvir uma palavra, não tem como a gente esgotar toda essa informação aqui. Mas tem alguns aspectos que a gente vai destacar, que o livro, inclusive, traz, que é bem interessante, eu creio que vai ajudar muito você, como tem me ajudado. Amém? Nós sabemos muito bem, lá em Efésios, que o texto diz que pela graça nós somos salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não pelas obras para ninguém se glorie, ou seja, não é por meritocracia, não é porque você merece que você é salvo hoje. Não é porque você mora em tal lugar, geograficamente falando, ou suas condições financeiras, ou por causa de um histórico familiar que você viveu e você merece mais do que todos. Não. Não é por meritocracia, mas Deus resolveu dar. E dentro de uma definição aqui, irmãos, e eu tentei trabalhar, eu gostei muito da definição do próprio Tony Cook, que inclusive esse livro aqui, né, já vou apresentar, Graça ao DNA de Deus, de Tony Cook. É isso mesmo? Tony Cook, né? E ele traz aqui várias definições de graça. Agora, uma definição que é muito comum no meio dos crentes, o que é graça? Aí o pessoal fala, favor imerecido de Deus. Quem já ouviu isso? E é verdade, é favor. Só que graça, irmãos, é muito mais, além disso que nós citamos aqui, é muito mais. E eu vi uma definição aqui, inclusive na música que cantaram aqui, Maravilhosa Graça, né? Como é que é a letra? Maravilhosa Graça, infalível amor. Eu lembrei de uma definição que o Tony Cook traz. Ele diz que graça é o amor de Deus em ação. É favor imerecido, sim, mas é um favor de Deus em ação. E essa ação de Deus envolve muita coisa.
além da própria salvação que você alcançou. Amém? Pela graça você é salvo, pela graça eu sou salvo. Agora eu citei aqui na ministração, que nós falamos de salvação e graça, que o benefício da graça não é somente na parte salvação, mas também a graça pode capacitar você a ser o que você é. A partir do momento em que você recebeu uma nova vida em Cristo Jesus. A graça vai atuar também nesse ponto. A graça ela vai atuar até mesmo você exercer o seu chamado. A graça ela vai atuar também na hora que você for tentado. A graça vai até atuar no momento em que você estiver no trabalho e você fala assim, meu Deus do céu, como é que eu faço isso? Mas a tua graça me basta. E às vezes a gente usa uns termos, é bem interessante a gente citar isso. Às vezes você vê isso sendo citado entre os trabalhadores. Há uma graça para isso. E eu até acredito que a pessoa sabe o que está falando. Não pode ser um chava, que todo mundo fala isso, né? Há uma graça. Mas ele não sabe o que ele está falando. Você está comigo? Então, de fato, é exatamente isso. Há uma graça. Você está no momento onde você esgotou todos os seus recursos. Todo o seu conhecimento. Talvez não dependa de você. Aí você, como conhece a graça, eu vou contar com a graça sobre a minha vida. Para exercer, para fazer, para avançar, para trabalhar. A graça, irmãos, vai até nos ajudar naqueles momentos onde você está meio assim pensando em desistir de trabalhar na igreja, porque é muita coisa, aí você pensa na graça. E eu lembrei da graça, principalmente, quando fui convidado para ser pastor da Igreja Verbo da Vida, na época, Jardim Guaratiba. E aí eu falei assim, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Por onde eu vou começar? Jesus Cristo. E o pastor vendo a minha cara, né, o pastor Edmilson, viu que eu estava meio desesperado, faz o seguinte, não me dá resposta agora, vai lá, vê, depois você me retorna. Foi ou não foi? Aí eu fui, vi, o lado humano disse que não vai dar, mas aqui dentro falou assim, conte com a graça. Se funcionou comigo, funciona com você também. Agora, eu e você, como crentes, precisamos saber o que é graça, irmãos. Eu tenho certeza que a sua vida não será mais a mesma. A gente vai tentar, eu creio que o Espírito Santo vai ajudar, dentro de um percentual do assunto que a gente vai trabalhar hoje. Eu creio que o Espírito Santo vai te ajudar. E o propósito aqui é exatamente você não entrar no engano de uma graça barata, porque existe isso. Eu estou até sendo muito bonzinho em classificar isso como uma graça barata. Mas quando você começa a estudar e entender o que é graça, você fala assim, rapaz, está totalmente longe para você até rotular como graça barata. Porque está muito longe. E tem muita gente, tem muitos crentes sendo enganados. E graças a Deus você está aqui. Amém, irmãos? Olha só que interessante aqui, ó. 2 Pedro capítulo 3, versículo 18, apenas a primeira parte, a parte A. Olha só que interessante. Antes crescei, eu gostaria que você prestasse atenção nessa palavra aqui, ó. Crescimento, crescer. Crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Opa, significa então que a graça, além do conhecimento, vai colaborar para eu crescer, eu avançar? Sim. Eu não sei se já aconteceu com você, até mesmo para exemplificar, a gente vai ilustrar um pouquinho sobre graça. Quem aqui já recebeu uma mensagem pelo WhatsApp ou aquela mensagem que vem pelo SMS, dizendo que você ganhou uma casa? Ganhou uma casa, um carro, né? Aí pede para você clicar aqui, não é verdade? Ou uma mensagem na internet, parabéns, aí o cara fica todo bobo, foi Deus, não foi Deus não, aquilo ali é golpe. Aí vibra, clica aqui, aí quando tem essa mensagem, clica aqui, você sabe que está sendo clonado, provavelmente seu telefone, sua conta, dependendo dos dados que você for passar naquele momento.
Primeira coisa que vem na sua cabeça é o quê? Né? O pessoal que, de repente, já é mais maduro, já percebe, já sabe que existem muitos golpes pela internet, já teve essa experiência. A primeira coisa que vem na sua cabeça é o quê? Ninguém dá nada de graça para os outros. Não é verdade? O que eu fiz para merecer ganhar uma casa? A casa de não sei quantos mil. Aí você fala assim, tem alguma coisa errada. Ninguém dá nada de graça para os outros. Não é verdade? Em cima desse teu raciocínio, desse teu pensamento, você sempre vai linkar, conectar uma coisa que você recebe associada a alguma coisa. Ou é uma dívida, ou não é meu aniversário. Eu não conheço a pessoa, alguma coisa provocou para que ela resolvesse me dar esse presente. Não é verdade? Primeira coisa que vem na sua cabeça, o que eu mereço? O que eu fiz para receber esse benefício? Eu não fiz nada. Isso quando a gente traz para o campo humano de relacionamento, você desconfia. Quando você conhece a pessoa, você até vai falar assim, rapaz, o que é isso, né? Aí, de repente Deus falou com ela. A gente vai tentar sempre procurar uma justificativa para entender isso. Agora, já passou pela sua cabeça, pelo fato de alguém, de repente alguém próximo a você, te dar um presente, não é porque você merece, mas é porque ele é de amor, é do amor, tem o amor envolvido, ele resolveu te presenciar. Dentro da nossa cultura, irmãos, a gente às vezes tem um pouquinho de dificuldade. Alguém do nada assim te dá um presente, você fica meio desconfiado. O que é isso? Né? Aí se alguém completar assim, não, Deus tocou no meu coração. Ah, então deve ser isso, né? Aí, né, vamos obedecer, né? Aleluia. E a gente sabe muito bem o que é isso. Agora, o que a palavra traz a respeito dessa graça, principalmente na questão de salvação, Deus ele resolveu nos abençoar, nos agraciar com a salvação. Amém? Ninguém aqui merece, ele resolveu abençoar. Você está comigo? Benefício. E partindo do benefício da salvação, além de outros, continua Deus atuando da mesma forma. Onde você vai pensar assim, como assim? Não, Deus, ele resolveu te abençoar. Deus, ele resolveu te chamar para um propósito. Deus, ele resolveu, decidiu te capacitar para você exercer um chamado, para você cumprir um propósito. Porque, irmãos, até pelo fato de você achar que não há, de repente, a coisa da minha cabeça, não é possível, aí você recebe uma palavra que Deus ele vai te abençoar em uma área, até mesmo algo natural, aí você fica pensando assim, mas por quê? Né? Eu não mereço, eu sou assim, eu sou assado. Aí você começa a puxar, você pessoalmente, a sua ficha, para avaliar se você é merecedor de receber isso. Você sabia, irmãos, que esse comportamento, às vezes, até bloqueia até a própria manifestação da graça, porque incredulidade entra. Agora, quando eu tenho a informação do que a palavra diz ao meu respeito, meu irmão, eu vou ficar com a palavra. O meu conselho como pastor é que você fique com o que a palavra diz. Não é a sua referência familiar, não é porque você mora em Jardim Guaratiba ou Retiro, não é porque a tua situação, não, irmãos. A tua palavra diz algo a seu respeito, eu vou ficar com a palavra. É meu, eu quero o que é meu. Agarro o que é meu. Tem até uma música que fala sobre isso. Agarro o que é meu. O que a palavra diz ao meu respeito, eu vou ficar. Esse livro aqui, quando fala do DNA de Deus, a gente sabe que, naturalmente falando, o DNA tem todas as informações genéticas do nosso corpo. E o DNA de Deus, irmãos, a questão do DNA de Deus, traz exatamente o benefício dessa graça. Tem muita coisa ali. E na medida que me envolvo com Deus, na medida que esse conhecimento chega, irmãos, você vai avançar, você vai crescer, você não vai ser mais o mesmo. Da mesma forma que aconteceu quando você nasceu de novo. Quem é você hoje? Depois que você nasceu de novo, a sua vida não foi mais a mesma. Mas tem muitas coisas para acontecer na sua vida através da graça. Aleluia. Aleluia. Diga assim, graça também é crescimento. Aleluia.
Eu vou ilustrar mais algumas coisas para você entender graça aqui, para te ajudar. Vamos trazer aqui uma ilustração da graça como uma energia elétrica. Não é verdade? A energia elétrica é tão poderosa que ela tem a capacidade de produzir ou trazer, beneficiar o equipamento para que produza um som nessa caixa. A energia elétrica é tão poderosa que ela tem a capacidade de iluminar esse ambiente. Você está comigo? A energia elétrica é tão poderosa que ela pode produzir o vento, tem um ventilador ali dentro. Ela é tão poderosa, a energia elétrica, que ela pode otimizar o clima aqui nesse auditório. Agora, o que traz tudo isso em comum? Eu citei aqui vários equipamentos, mas o que tem em comum que faz acontecer todas essas coisas? A graça. E a graça, irmãos, é o poder de Deus em manifestação na sua vida. Então, essa energia pode, irmãos, alcançar muitas coisas. Você pode ver operando, manifestando muitas coisas através desse poder. E eu preciso crer nesse amor. Amém, irmãos? Lembra da definição que nós citamos aqui? Que graça é o amor de Deus em ação. Quantos creem nisso? Amém. Aleluia! Glória a Deus. Agora, deixa eu falar uma coisa. Há dois lados para a sua vida em Cristo hoje. Primeiro, a sua identidade, que você alcançou quando você nasceu de novo. Segunda situação, a sua posição, ou seja, o seu estilo de vida. Duas coisas precisam andar em comum acordo. Não é interessante você ter uma identidade ou ter uma informação de quem você é e não viver, irmãos, e não ser, ou viver um estilo de vida conforme diz a identidade, conforme as instruções que falam ao seu respeito. Porque, irmãos, eu estava lembrando aqui, inclusive alguns ministros até citaram, trazendo uma outra ilustração bem interessante. Uma criança, de uma família real, ela nasce na família real. E você sabe que ela é uma das candidatas, ou um dos candidatos para assumir o trono, vai seguir aquela fila lá que acontece dentro daquele sistema monárquico, não é verdade? Agora, pelo fato de ele nascer numa família real e ter vários princípios estabelecidos na família real, é importante que ele cresça e também receba as informações concernentes à nova identidade que ele tem. Amém. Você está comigo? A nossa vida hoje em Cristo, irmãos, nós nascemos de novo, temos a nossa identidade em Cristo. Agora é importante, todos nós, recebermos as informações de quem nós somos nele. É o que você está fazendo hoje. Você está sentado aqui ouvindo a palavra e você está ouvindo coisas concernentes à sua vida. É por isso que o crente, aquele que tem uma identidade em Cristo, precisa se informar, precisa ler, precisa meditar na palavra. Como é complicado uma pessoa que de repente ganhou, tem uma herança milionária lá, e se ele não tiver o conhecimento, ele pode viver a vida toda miserável, e ele com o dinheiro lá, ou com o título, alguma coisa guardado, dizendo que ele tem uma herança, mas pela falta de conhecimento, pelo fato de ele ser rico, mas não saber e não usufruir do benefício que ele tem, irmãos, não adianta nada. Agora, tem muito crente hoje, podendo viver uma vida melhor, um estilo de vida melhor, concernente àquilo que ele não está vivendo por falta de conhecimento, por não crer na graça. Aí o diabo está fazendo essas pessoas de quê? De peteca. E além de fazer as pessoas de peteca, ainda sopra informações totalmente contrárias à palavra. E graças a Deus você está num bom lugar. Diga assim, eu estou num bom lugar. Aleluia. Amém, irmãos? Ô, glória.
Eu vou ler aqui mais um texto. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Eu não sei se o pessoal pode colocar na linguagem de hoje. Tem como projetar ali, na linguagem de hoje? Eu vou adiantar aqui, ó. Olha só o que diz o texto. Preste atenção aqui, por favor. Portanto, abandonem tudo que é mal, toda mentira, fingimento, inveja, crítica, injustas. Sejam como crianças recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual, para que, bebendo dele, vocês possam, olha a palavra de novo, gente, crescer e ser salvos. Pois como dizem as Escrituras sagradas, vocês já descobriram por vocês mesmos que o Senhor é bom. Agora veja, irmãos, que está citando aqui várias obras da carne. E todos nós sabemos, irmãos, que somos falhos, nós falhamos. Não é verdade? Quando a Bíblia cita essas obras da carne, e é bem interessante a gente falar sobre isso, eu não vou me conformar se na minha caminhada alguma coisa não funciona da forma que deveria, ou entre por um caminho que não é para entrar. Mas o texto aqui, irmãos, nos incentiva a sermos como crianças no sentido de desejar o leite, a palavra. Amém? Quando você tem a informação na palavra, irmãos, deseja no seu coração. Quando luz chega a respeito da sua vida, deseja de coração. Rapaz, quando luz chegou, quando o conhecimento chegou para a minha vida, eu não posso continuar a mesma coisa. Se uma informação chegou concernente à minha vida, eu não posso mais viver fora disso. Aonde você está? Aonde você chegou? Você chegou até aqui. Luz chegou para você. Meu irmão, toma posse. Amém. Aleluia. Irmãos, eu quero. Não sei você, mas eu quero. Aí o texto fala aqui, ó. Eu vou repetir. Sejam como criancinhas recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual, para que, bebendo dele, vocês possam crescer. Quantos querem crescer aqui? Amém. Diga para o seu irmão, é para você crescer. Então o alimento está sendo servido, meu irmão, coma. Está sendo servido o bom alimento, meu irmão, coma. Oxi. Você está comigo? Aleluia. Eu vou citar aqui, eu vou te ajudar. Vamos fazer umas declarações de fé? Tudo bem? Você está pronto? Vamos citar aqui algumas coisas concernentes à nossa vida. E quando a gente cita, irmãos, o nosso ouvido mais próximo vai receber isso aí. Vamos lá. Repita comigo. Sou um ramo que permanece na videira. Eu vou dizer para você onde está escrito isso. João capítulo 15, versículo 5. Outro. Sou justificado. Diga. Romanos 5:1. Estou morto. Está muito baixo, misericórdia. Estou morto para o pecado. Romanos 6:11. Amém? Estou livre da condenação. Romanos 8:1. Aleluia. Sou herdeiro de Deus. E co-herdeiro com Jesus. Romanos 8:17. Aleluia. Sou mais que vencedor. Romanos 8:37. Meu irmão, já era para você começar a dançar aqui. Sou inseparável do amor de Deus. Romanos 8:39. Aleluia.
E continua. E virando aqui, continua. Só mais um, né? De repente, alguém está quase... eu estou quase... Mais um. Estou unido ao Senhor. E sou um espírito com Ele. 1 Coríntios 6,17. Só com essas informações, meu irmão, a sua vida já era para estar mudando. Amém, irmãos? Você está comigo? Quando eu tenho conhecimento de quem eu sou em Cristo, meu irmão, tem que haver mudanças. A sua vida não é mais a mesma. Amém? Você está comigo? Aleluia! Glória a Deus. Tem um texto aqui que a gente gosta de citar sempre, né? Sobre manter íntegros o nosso espírito, alma e corpo. Eu vou ler aqui na versão ampliada, eu não sei se o pessoal tem atrás, mas você pode prestar atenção aqui. Acredito que você não tenha, se você puder acompanhar, se você tem na sua Bíblia, no seu celular, essa versão, você pode acompanhar. Diz assim, 1 Tessalonicenses 5:23. E possa o Deus da paz, Ele próprio, santificar vocês completamente. Aí ele abre aqui um parêntese. Separando-os das coisas profanas, fazendo vocês puros e inteiramente consagrados a Deus. E possam seu espírito, alma e corpo ser preservados sãos e completos, inculpáveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eu leio, irmãos, essas cartas aqui, às vezes eu fico pensando, rapaz, eu acho que o apóstolo Paulo é do verbo da vida. Porque você vê ele citando as mesmas coisas em outras cartas. Efésios, Coríntios, Colossenses. Parece que ele está assim, sinalizando, alertando de que, pelo fato de recebermos o benefício da graça, pelo fato de sermos perdoados por causa da graça, isso não dá crédito para você viver andando na carne. Estou resumindo para você. E aí a gente está vivendo um tempo onde as pessoas têm dificuldade de trazer esse assunto para a igreja. Meu irmão, se o Paulo fala direto aqui, eu não sou louco, irmão, de omitir essa informação da igreja. Por que será? Porque talvez a igreja não está conseguindo entender que essa graça salvadora que alcançou você, ela tem poder para você viver uma vida íntegra. Não só o seu espírito, mas a sua mente e o seu corpo. Diga para o seu irmão, vamos lá. Olha para ele com cara de profeta. É possível você viver uma vida santa. A sua Bíblia não é o seu irmão. Dá uma cutucada no seu irmão e fala assim, não converse comigo. Eu vou chamar a atenção de alguns irmãos aqui. Você está conversando comigo. Preste atenção na mensagem. Fala para ele. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. É possível. E eu preciso tomar cuidado, porque, irmãos, quando eu falo assim, que a minha vida, um padrão de vida que eu vivo, é em linha com a palavra, e é uma fonte de inspiração, está na palavra, a gente sabe muito bem, irmãos, que às vezes a nossa realidade, ou talvez o nosso ambiente, não é a mesma coisa, mas a gente não pode perder o foco. A gente não pode viver aquele estilo de vida onde fala assim, todo mundo vive assim.
Ah, todo mundo é assim. E daí, querido? Se o mesmo poder que está disponível para ele ou para ela, está para você também. Agora, há, irmãos, benefícios na graça que só vai manifestar na minha vida, só vai acontecer a partir de um posicionamento. Tem coisas, irmãos, que nos alcançam. A gente está aqui num ambiente, irmãos, onde a graça está em operação. Tem coisas acontecendo. Se eu desse a oportunidade para você contar benefícios que você alcançou em Deus, você ia falar muita coisa. Mas, irmãos, se tem algo que ainda está atrapalhando para você avançar mais, a partir de hoje, irmãos, toma uma posição. Amém, irmãos? Espero que, pelo menos em uma boa parte, seja falta de conhecimento. Você está comigo? Amém. Aleluia. Diga assim, Deus é bom. Deus é bom. Em todo tempo. Em todo tempo. O propósito aqui, irmãos, é trazer o conhecimento aqui de mascarar o que é a graça barata. E a gente vai citar aqui algumas frases que às vezes você ouve, nós ouvimos por aí, a respeito desse tempo, onde muita gente está mergulhando de cabeça. Tem uma frase, dá para colocar o primeiro slide aqui, por favor? Apaga os canhões aqui, para ficar bem, eu não sei se vai dar para o pessoal ver. Bota o primeiro slide aí. Olha o que às vezes a gente ouve por aí. Não aqui, lá no Japão. Amém, irmãos? Diz assim, ó. Já que a graça de Deus não está baseada em nossa performance, é verdade isso. Não é na sua performance, não é no seu estilo, não é no seu evangeliquez, ou desempenho, né? Ou perfeição. Agora essa aqui pega. Deus não se importa com a forma como vivemos. Claro que Deus se importa, irmãos. O conhecimento a respeito de que não é o nosso estilo, não é a meritocracia, o nosso desempenho, que a graça de Deus está se baseando. Mas, irmãos, sabendo que é um favor imerecido, que as minhas obras não significa que a graça ela veio e se manifestou, mas Deus, ele continua se importando com a sua vida. Porque a integridade, irmãos, é completa, não é só uma parte do seu ser. Não é só o seu espírito recriado, é a sua mente também. Porque tem muita gente, irmãos, que decidiu entregar sua vida, mas a sua mente não está sendo renovada com a palavra. Não está se permitindo renovar a mente com a palavra. E quando a Bíblia traz a questão da integridade, é exatamente isso. Quando o pensamento mal vier bater na sua mente, quando você pensar em sair do caminho, o que você precisa fazer? Correr para a palavra. Porque, irmãos, o processo aconteceu aqui dentro do nosso coração, no nosso espírito, recriado. Mas a nossa mente, irmãos, todos os dias, você renovou a sua mente hoje. Amanhã esteja pronto, disposto a renovar a sua mente. Você dormiu até aqui, são 11 horas da noite, vou dormir, até agora eu sou crente, aleluia, não desviei. Amanhã você continua crendo. A mesma fé que você teve hoje, meu irmão, amanhã precisa crer. De novo. O cuidado que Deus tem aqui não é só com o seu espírito, com a sua mente, mas também o seu corpo abençoado. Por mais que nós saibamos, melhor colocação, que o nosso corpo não foi glorificado e que não foi salvo, tem um papel a ser tomado, irmãos. Eu como crente, você como crente. O que é? Colocar o seu corpo em sujeição a você mesmo. Quando o apóstolo Paulo ele fala assim, ó, esmurrar o seu corpo, reduzir a escravidão. Não é você pegar um pedaço de pau e tacar na sua cabeça, não. É você se sujeitar a você mesmo. Quando a carne começar a ficar de gracinha, eita! Aleluia. Quando tentar vir a sensualidade, epa! Amém. Quando você está muito sensível, epa! Aguenta aí, carne.
Quem manda aqui sou eu. E há uma graça para isso. Agora, irmãos, tem fé envolvido. Você tem o conhecimento de que a graça nos capacita, mas você precisa crer por você mesmo. Eu não posso ficar naquele campo, irmãos, de crer na graça, só operando na vida do meu irmão, e comigo nada. É para você também. Funciona com você também. Há uma graça sobre a minha vida que eu vou conseguir vencer isso. Há uma graça sobre a minha vida que esse tempo de derrota, onde a minha alma toma toda ocasião ali, domina, acabou isso. Eu tenho um espírito recriado, eu tenho a palavra, eu estou crescendo em Deus. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A mesma unção, irmãos, que me salvou, me tornou o que eu sou hoje, pode me ajudar também a viver uma vida de integridade. Não é uma palavra um pouco confortável, mas você precisa ouvir, meu irmão. Você precisa ouvir, nós precisamos ouvir, porque os dias são maus. E a gente, pode acender, por favor? Segura um pouquinho, mas pode acender, tá? Depois eu vou pedir outro slide. A gente precisa tomar muito cuidado. Deus se importa com você 100%. Não é 50% não, é por completo. Agora tem um papel que eu e você. É a nossa responsabilidade, meu irmão. Não vamos terceirizar. Senhor, não, é você. Tem tudo, irmãos, disponível para você viver uma vida de santidade. Eu e você fomos separados. Somos propriedades exclusivas de Deus. Você não foi comprado com dólar, irmãos. Foi com sangue. O que aconteceu dentro de você, irmãos, foi o poder de Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Bota uma outra frase aqui. Não precisa apagar o canhão, não. Já apagou o canhão? Apaga o canhão. Deixa isso aqui aceso. Apaga o canhão. Esse canhão aí de fogo aí. Aleluia. É o segundo slide. Já que o amor e a aceitação de Deus não são baseados em nossas obras, estamos livres para fazer o que quisermos e viver como der vontade. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Tá certo isso, gente? Não, irmãos. Não é assim que funciona. Sabe o que acontece, irmãos? A gente tem que tomar muito cuidado. A gente vai ler um texto aqui, que lá no templo lá dos apóstolos, uma parte lá daquele povo lá distorceu a palavra. O que acontece? Pelo fato, irmãos, de sermos livres em Jesus, termos alcançado essa liberdade, não significa, irmãos, que a gente vai enfiar o pé na jaca. Eu e você não podemos nos esquecer quem somos, quem você é. Essa cara de aleluiado sua aí, lá fora também. Tem gente se esquecendo que é crente, na escola, no trabalho. Aqui fala em línguas, lá fora fala palavrão. Aqui é cordial com as irmãs da igreja, mas em casa maltrata as mulheres. Aqui é mulher mansinha, mas em casa lá, meu Deus do céu. Você tem uma identidade. O mundo não conhece a Bíblia, mas sabe, eu não sei explicar como, que existe uma postura. Para a gente não ouvir no final aquela frase assim, ser crente igual você, eu prefiro ficar no mundo. Amém, irmãos? Agora, entenda, você pode. Ah, pastor, é muito difícil. Ah, pastor, não dá. Você já está abrindo a sua boca e falando negativo, que não vai dar. Em vez de abrir a crer que não vai dar, por que não crer que a graça vai te ajudar?
e dizer assim, é uma graça. Irmãos, lembra do exemplo que eu dei aqui do bebê na família real? Vai crescer, o entendimento vai chegar, o conhecimento de Deus vai chegando, você vai crescendo. Uma nova consciência de quem você é. A gente precisa acompanhar esse processo, irmãos. Pelo fato de nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, não significa, irmãos, que eu tenho que viver de qualquer maneira. Você e eu somos perdoados, graças a Deus. Se eu errar, o sangue de Jesus Cristo nos purificou de todo pecado. Nos purifica de todo pecado. O pecado não tem mais domínio sobre você. Considerai-vos mortos para o pecado. Diga assim, eu morri. Você morreu, irmão. Você está morto. O morto fala? O morto se mexe? Morreu, irmãos. Morreu para o pecado? Então, pecado na sua vida é mero acidente de percurso. E se eu falhar, eu sei como o teu espírito, irmãos, foi recriado, você vai se sentir mal com isso. É isso que funciona, é desse jeito. Você vai se sentir mal. Agora, a graça, ela não vai validar você a viver de qualquer maneira. Ela não autoriza você a viver de qualquer maneira. Pelo contrário, a graça, ela vai capacitar a você viver conforme a sua identidade. Oh, aleluia. Aleluia. Há uma graça sobre a sua vida. Uma outra frase, terceiro slide. Já que Deus nos vê apenas em Cristo, nosso comportamento não traz qualquer consequência. Vai vendo. Vai que é sua, Tafarel. Tem consequências sim. Ah, mas eu já sou salvo. Já sou salvo, aleluia. Amém. Mas tem prestação de contas. Você sabia que a igreja vai ser julgada? Ah, pastor, eu vou para o inferno? Não, irmãos, não vai para o inferno, não. Mas pode afetar na hora de você receber o seu prêmio. Amém, irmãos? Então tem consequências, sim. Lembra que eu falei aqui que há posicionamento que a graça ela não vai se manifestar justamente por causa da posição onde eu estou? Porque, irmãos, não tem nada a ver com a falta de amor de Deus, não. É por causa de um posicionamento. Irmãos, e eu quero o que tiver disponível, o que a palavra diz que é meu, eu quero, irmãos. E quando o conhecimento chega que aquilo está impedindo para que aquela bênção, aquela posição, ou aquela autoridade, ou melhor, não é autoridade, mas a posição pela qual o Senhor vai me usar nessa determinada área, irmãos, eu não vou ficar cogitando. Se é meu, eu quero. Amém? Diga assim, se é meu, eu quero. Aleluia. Aleluia. O último slide, por favor. Como Deus já nos perdoou de todas as coisas, o pecado não tem qualquer importância. Tem, irmãos. Eu não tenho como citar aqui, mas eu vou citar alguns versículos que vai ajudar você a entender que quando o apóstolo Paulo ele traz essas informações a respeito de quem nós somos e qual a nossa posição em Deus, é justamente, irmãos, nos livrar de recebermos, irmãos, benefícios que estão na palavra. Olha só aqui, irmãos, Romanos capítulo 5, versículo 20. Nova versão transformadora, eu vou ler aqui, não precisa abrir. Olha só que o apóstolo da graça fala, o apóstolo Paulo. A lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado. Mas à medida que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior. Aí ele continua, portanto, assim como o pecado reinou sobre todos os que levou à morte, agora reina a graça,
que nos declara justos diante de Deus e resulta na vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Naquele tempo, algumas pessoas distorceram essa mensagem, porque pensaram assim: bem, se na prática do pecado manifestou a graça, e na medida que eu peco, a graça vai aumentando, então vale a pena viver pecando. Porque a prática do meu pecado, o que vai acontecer? A graça vai aumentando e vai me cobrindo. Cuidado, irmãos, a gente está pegando aqui de um contexto que talvez você não esteja passando por isso. Mas cuidado, irmãos, com doutrinas que distorcem a palavra. Que dizendo assim, não, você já é perdoado, está tudo certo. Não, irmãos. Há uma vida. Aí, olha só que interessante. O apóstolo Paulo, ele corrige isso. Quando você vai lá no capítulo 6, no mesmo livro, Romanos 6, 1 e 2, ele diz assim, ó. Pois bem... Não, ele faz uma pergunta, né? Pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais a sua graça? Claro que não. Ele responde. De maneira nenhuma. Aí ele completa. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Preste atenção que no primeiro momento ele fala assim, ó, ele cita assim, ó, pois devemos continuar praticando as obras da carne para que Deus mostre cada vez mais sua graça? Aí ele dá a resposta aqui, fica muito claro. Claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, nós éramos escravos do pecado. E pelo fato, irmãos, de nós não termos mais ligação com ele, não é, irmãos, direito nosso de viver praticando as obras da carne. De forma nenhuma. Esse contexto aqui é muito claro para a gente. Ele fala aqui, de fato, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas isso não significa que eu devo viver deliberadamente no pecado. Diga assim, o pecado não tem mais domínio sobre mim. Irmãos, é uma graça. Se você não está debaixo mais do pecado, se você não é mais escravo do pecado, e olha que quando ele traz aqui, que fala que a lei, ela só veio para cumprir um papel, mostrar que o homem estava errado, e que através da lei ele não poderia ser justificado. Ela só veio para mostrar, olha, você é como se fosse um espelho. A lei foi como se fosse um espelho. Lá em Romanos capítulo 7, fala que a lei, ela é boa. Ela não tem o poder de justificar o homem, mas para mostrar em que posição o homem está. Mas através de Jesus, irmãos, ele resolveu esse problema. Então, em outrora, no outro tempo, onde estava vivendo como escravo do pecado, irmãos, isso tudo foi rompido. Porque a minha ligação agora é Cristo. E há uma graça que vai me ajudar a não viver praticando as obras da carne. Olha só que bênção. Você está feliz com isso, irmão? Tem gente que está triste, né? Ai, meu Deus. Será que vai? Vai, irmão. Diga para o seu irmão, há uma graça sobre a sua vida. Vai, irmão. Você precisa renovar sua mente. Em nome de Jesus. Isso é engano do diabo, de não dá não, ninguém consegue, tá ruim, não sei não, irmão, sai desse nível, vamos subir. Eu vou conseguir, Senhor, eu vou conseguir. Eu vou crescer, eu vou avançar. Eu não sou mais escravo do pecado. Quem manda aqui é o meu espírito recriado. Aleluia. Aí começa a dançar, irmão. Aleluia. Aleluia. Você está feliz com isso, meu irmão? Oh, glória. Você vê que o apóstolo Pedro, eu vou citar aqui, ele também cita as palavras do apóstolo Paulo. Ele, inclusive, classifica até como pessoas malignas, onde ela está aí para prejudicar, para não ajudar.
Eu vou ler o texto aqui. Olha o que o apóstolo Pedro diz. 2 Pedro capítulo 3, versículo 14. E assim, amigos queridos, qual a versão que eu estou lendo aqui? Tem uma versão que eu achei bem interessante, eu acho que ninguém tem. New Living Translation. Eu acho que é isso. Conhece? É uma versãozinha bem interessante. Eu vou ler para você aqui. Não se detenha no meu inglês, tá? Por favor. E assim, amigos queridos, enquanto vocês esperam para que estas coisas aconteçam, façam todo o esforço para serem encontrados vivendo vidas pacíficas, que sejam puras e irrepreensíveis à vista dele, ou seja, de Cristo. E lembre-se, a paciência do Senhor dá ao povo tempo para serem salvos. É isto o que o nosso amado irmão Paulo também lhe escreveu com a sabedoria que Deus deu-lhe, falando destas coisas em todas as suas cartas. Alguns destes comentários são difíceis de entender, e aqueles que são ignorantes e instáveis torceram suas cartas para dizerem uma coisa diferente, exatamente como fazem com outras pessoas das Escrituras. Olha só o que o apóstolo Pedro está chamando a atenção aqui. Pessoas que distorcem. Naquele tempo, existiam pessoas que distorciam as Escrituras. Irmãos, nesse tempo não é diferente. Tem muita gente distorcendo as Escrituras. Dizendo assim, não tem nada a ver. Pode fornicar, pode adulterar, não tem nada a ver. Você é perdoado. Pecados que você pecou lá atrás, para pecar hoje, para pecar no futuro, está tudo certo. Você é perdoado. E o crente caindo nesse papo. Você é perdoado, sim. Mas há uma responsabilidade, irmãos. Porque tem coisas, tem processos de Deus na nossa vida, que faz parte do seu crescimento, que vai deixar de acontecer justamente por uma falta de posicionamento. Irmãos, eu não quero perder essa oportunidade. Porque, irmãos, eu fui chamado não é somente para ser salvo, não é somente para ir para o céu. Você, irmãos, foi salvo só para ir para o céu, está tudo certo? Não. Você foi salvo também para cumprir propósito aqui. Aleluia. E o Espírito Santo está equipando você. Aleluia. Diga assim, eu não quero atrapalhar a ação do Espírito Santo de Deus na minha vida. Meu irmão, eu não vou atrapalhar você não, viu? Eu estou aqui para te ajudar. Às vezes o seu adversário é você mesmo, não é nem o diabo. É você que é o seu próprio adversário. Não expulsa ele não, só toma uma posição. Só eu, não. Toma uma posição. Diga assim, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Vamos continuar? E isto resultará na destruição deles. Olha só que Pedro está falando aqui, é muito forte. Eu estou avisando vocês de antemão, queridos amigos. Estejam alerta para que vocês não sejam arrastados pelos erros destas pessoas malignas e assim percam o próprio firme fundamento de vocês. Em vez disso, vocês devem crescer, olha a palavra crescer de novo, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Toda a glória a Ele, tanto agora como para sempre. Amém. Que palavra maravilhosa. Você prestou atenção no que Pedro acabou de citar aqui? Ele classifica como pessoas malignas que distorcem a palavra. Irmãos, sai de perto desses. Tá bom, meu irmão. Veja a palavra. Fique com a palavra.
Amém? Aleluia! Você quer anotar alguns versículos aí? Eu não vou ler aqui tudo. Anota, por favor. Eu vou citar para você anotar e ler na sua casa. Eu sei que você gosta de ler a Bíblia. Aleluia. Pela fé, eu declaro isso em nome de Jesus. Romanos capítulo 6, versículo 19. Leia na sua casa, por favor. Romanos 6, 19. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Todo mundo conhece esse versículo, né? Eu vou ler aqui esse versículo, esses dois versículos, Romanos 12, 1, 2, na versão New Living. Diz assim: vos suplico que ofereçam seus corpos a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que eles quem, gente? Os corpos, sejam um sacrifício vivo e santo. Aí ele abre aqui em parênteses, né? Do tipo que ele achará aceitável. Esta é verdadeiramente a forma de se adorar a Deus. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. Irmãos, não tenha inveja desse mundo. Não imite o comportamento desse mundo. Cuidado com a internet. Tem muito crente aqui andando igual pessoas do mundo. Não estou falando aqui de uso e costume, não, irmãos. Você sabe o que eu estou falando. Você sabe que aquilo ali desagrada ao Senhor, porque eu vou imitar. Cuidado, irmão. Obrigado, Val. Você está me ajudando aqui no ambiente aqui. Aleluia. Você está comigo? Comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem Deus transformar vocês em uma nova pessoa, mudando a forma que vocês pensam. Sabe como vai mudar teu pensamento, irmãos? Quando você mergulhar na palavra. Não deixe o mundo mudar a forma como você pensa a respeito de você. Em Cristo. Não deixe, irmãos. Isso é uma graça barata. Você está entendendo a palavra? Você está comigo aqui, irmãos? Fica aqui comigo, viu? Aleluia. Eu citei para você anotar aqui Romanos 6,19. Eu li para você agora aqui Romanos 12. Anota também Romanos capítulo 13, versículo 14. Romanos capítulo 13, versículo 14. 1 Coríntios capítulo 6, do versículo 18 ao versículo 20. Anote para você ler em casa, meditar. Colossenses capítulo 3, do versículo 5 ao versículo 8. E Gálatas capítulo 5, versículos 13 e versículo 16. Gálatas 5, versículo 13 e versículo 16. Amém, irmãos? Há uma graça sobre a sua vida. Amém? Nós declaramos aqui, no final do ano passado, que esse ano vai ser um ano diferente. Amém, irmãos? Você pode sim viver uma vida de integridade, uma vida de santidade. Você pode ser exatamente o que a Bíblia diz, quem você é. Você pode ter, sim, você pode trazer seu pensamento cativo a Cristo, sim. Amém, irmãos? O seu relatório, a sua vida não se baseia no fracasso do outro, mas o que a palavra diz ao seu respeito. Pense nisso, meu irmão. Você faz parte de uma igreja que faz você pensar a palavra. Amém. Cuidado com as más associações, meu irmão. Cuidado. Você está comigo? Amém. Quantos aqui são abençoados? Amém. Responde rápido, né? Um gatilho. Amém. Rapidinho. Deus tem muito mais coisas para você. Amém. Há uma graça. Quantos prósperos nós temos aqui? Amém.
Aleluia. Um gatilho. Quantos creem na graça sobre a sua vida? Amém. Opa, gostei. Forte, né?